Bom, vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma refeição. Hoje eu vou fazer com vocês um fricassê de frango e um arroz branco, que praticamente já é uma refeição. Se você quiser melhorar ainda, aí você faz uma saladinha de folhas, que aí sua refeição vai estar completa. Então, nós já fizemos o pudim de leite condensado, que muita gente está fazendo até hoje, eu recebo fotos do pudim. Então, muita gente está fazendo, que é uma sobremesa. Nós já fizemos um bolo de cenoura com aquela casquinha de chocolate, sabe aquela cobertura de chocolate que é durinha? Já fizemos esse lanche. E agora nós vamos fazer uma refeição ótima para assim um domingo, ótima para um jantar à noite, mais especialzinho para comer com vinho. E é muito fácil de fazer, tá, gente? Então, a primeira coisa, vou bater de novo na mesma tecla. Consegue aí uma receita confiável, pode ser essa que eu já fiz, já testei. Faz o mise en place, que é o pré-preparo. Vamos comigo então, que eu tô preparando os meus aqui. Eu já separei tudo, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho como picar e dar todas as dicas. Vem ver. Primeiro eu separei as coisas que nós vamos usar pro fricassê, porque nós vamos aproveitar o tempo que o fricassê vai ficar no forno para fazer o arroz, tá? Então aqui em cima, primeiro as coisas do frango. Olha, aqui eu tenho os ingredientes para fazer o frango mesmo, o peito de frango. Nós vamos usar 1 quilo de filé de peito de frango, tá? São 3 peitos grandes ou 4 pequenos. Mas veja só, ele aqui já está descongelado. Então, se você comprar resfriado, ele já vai estar molinho. Se você comprar congelado, você tem que deixar ele na geladeira de um dia para o outro, numa vasilhinha para esfriar, tá? Tudo aqui nós vamos usar no frango. Aqui, ó, nós vamos usar na cobertura. Aqui o creme de milho. Nós vamos usar o creme de milho por cima e misturado no frango. O queijo mussarela, que eu estou usando aqui em pedaço, mas se você quiser pode usar o fatiado mesmo, que é para colocar por cima. E a batata palha para finalizar. Batata palha que eu comprei no supermercado. Dá para fazer batata palha em casa, Paty? Dá sim, mas hoje nós não vamos fazer. A gente tá fazendo uma coisa prática, a gente comprou o pacotinho de batata palha. Como eu vou usar o queijo mussarela em pedaço, eu vou precisar de um ralo, que eu vou ralar ele nesse ralo grosso aqui, ó, certo? O que mais que eu vou precisar de utensílio? Eu vou precisar de uma tábua de corte, eu vou precisar de um garfo, de uma faca grande, firme e afiada, um paninho, o liquidificador, que nós vamos bater o creme de milho, e também nós vamos usar uma panela grande, olha só. Pra gente, média grande, pra gente fazer o frango, tá? E nós vamos colocar esse frango nesse refratário aqui, ó. Esse refratário, ele assim, muita gente tem ele em casa, né? Ele é muito comum, por isso que eu quis fazer nele. Ele vai dar uma receita dessa aqui, tá, gente? Tem 35 de comprimento por 25 de largura e 6 de profundidade, de altura. Esse é o refratário ideal. Bom, essa receita aqui, ela vai dar 6 porções. Por que que eu dividi em porções e não vou dizer, serve 6 pessoas? Porque às vezes a porção não é a mesma coisa que a pessoa come. Tem gente que come a mais, tem gente que come a menos. Então a porção é uma medida assim, uma média. Então nós vamos dizer que tem 6 porções. Quem comer muito vai comer uma porção e meia. Quem comer mais ou menos vai comer uma porção ou meia porção, entenderam? Então são 6 porções. Teoricamente dá para 6 pessoas. Mas como eu disse, né? Tem gente que come bem mais do que uma porção. Se você falar, Paty, essa receita é grande demais para mim. Só sou eu e meu marido em casa, não vou receber ninguém e tal. Então eu te falo o seguinte, faz em 2 refratários menores. Você deixa só com a mussarela em cima na geladeira por 2 dias. Um dia depois, 2 dias depois você põe no forno e vai estar perfeito. Depois você coloca a batata palha por cima e vai estar ótimo. E o outro você assa no dia. Ou você pode pegar ele já arrumadinho, sem a batata palha, e guardar no freezer. No freezer ele vai durar 90 dias. E no freezer você pode guardar ele já assado ou ele só montado, para depois você descongelar e colocar no forno, tá certo? Então essas são as primeiras explicações. Hoje vocês estão me vendo de avental, de lencinho no cabelo, às vezes eu coloco até uma touquinha, não é touquinha de chefe não, uma touquinha que eu tenho aqui mesmo, uma de joaninha que eu ganhei. Sabe por quê, gente?
Porque mesmo no dia a dia, às vezes a gente tá com o cabelo bonito, tá trabalhando, tem só aquele intervalinho para fazer o almoço, a refeição, e se você vai pra cozinha com o cabelo solto ou sem o avental, você corre o risco de se sujar e de seu cabelo ficar cheirando a alho e cebola. Eu detesto até a mão cheirando, mas a mão tem muitas dicas aí que tira o cheiro da mão instantaneamente, né? É engraçado. Mas o cabelo fica cheirando mal. Então eu sempre uso uma touquinha quando eu tô em casa. Eu não faço isso nos vídeos, tal, porque eu tô cozinhando aqui pra casa, tô mostrando vocês quando cozinho em casa. Mas eu queria dar essa dica pra vocês. No dia a dia, na correria, põe o avental pra você não correr o risco de sujar sua roupa aí. E põe uma touquinha, dessas touquinhas bonitinhas que agora tem de cozinha, várias, ou touquinha descartável. Só mesmo pro cabelo não ficar cheirando. E também não cair cabelo na comida, né, gente? Porque se tem uma coisa que é triste, é cabelo na comida. Mas vamos lá, eu vou fazer o mise en place aqui agora, cortando tudo para deixar separadinho pra gente fazer o frango. A primeira coisa, olha, eu vou usar uma cebola não muito grande, uma cebola média, tá? Ela tá aqui, ó, com a casquinha. Eu vou mostrar detalhadamente para quem não sabe cozinhar. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar é que a gente vai usar uma tábua de corte para cortar essa cebola. Coloca um paninho embaixo dessa tábua, gente, para ela dar mais firmeza. Olha como ela fica firme, tá vendo? Aí ela não fica sem firmeza na sua mão. Mas vamos lá. A gente comprou uma cebola, ó, que tá toda firme, boa, e tá com essa casquinha. A primeira coisa, nós vamos tirar essa casquinha. Vocês viram que hoje eu tô com ajuda aqui na cozinha, né? Tira assim o máximo que der. Não vai dar muito, porque às vezes a casca da cebola tá bem grudada. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é cortar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem essa aqui é onde tinha a raiz e essa outra aqui, nós vamos cortar essa. Cortou essa, ó. Cortou essa, nós vamos virar e cortar aqui, ó, no meio. Cortou no meio, nós vamos tirar essa casquinha assim, ó, como fica mais fácil, tá vendo? Puxa pela pontinha aqui, ó, e vai descascando. Não se preocupa se sua mão for ficar fedida, que eu vou dar uma dica já já, pra tirar o cheiro, ó, tá vendo? Você vai descascar e vai deixar ela assim. A mesma coisa com a outra, ó. Ó, descasquei as duas. Ó, agora eu vou posicionar com essa parte que a gente cortou pra cá. Vou colocar a mão em cima pra apoiar e vou cortar assim, ó, gente, umas camadinhas. Com calma, tá? Como eu digo sempre pra quem tá aprendendo a cozinhar, é só ter calma, fazer devagar, no seu tempo. Fiz duas camadinhas, vocês estão vendo? Agora eu vou virar aqui de frente pra mim e vou fazer várias assim, ó. Ao contrário, vocês estão vendo, né? Agora viro novamente, boto meus dedos assim, ó, para esconder meu dedo, para não correr o risco de cortar o dedo. Apoio essa parte daqui na faca e vou cortando, ó. Vocês veem como ele já sai bem miudinho? Hoje eu vou ensinar vocês a cortarem tudo aqui. Mas, se você tiver um mini processador ou quiser já fazer uma quantidade maior para deixar na geladeira, você pode fazer, tá, gente? Que aí é mais rápido, você já tem às vezes ali cortado. Ó, aqui você vai cortando. Quando chegar aqui no finalzinho que não tá mais cortado, você vira, corta assim, ó. Ele vai ficar uns pedaços maiores, vai sobrar só isso aqui, ó. Sobrou esses pedaços maiores, você vira pra você e vai cortando assim, ó, com calma, tá? Ó, ficou um pedaço aqui sem cortar. Aqui é só ter calma e fazendo assim, ó. Não precisa ter pressa, não vai pra cozinha com pressa se você não sabe cozinhar. Deixa eu mostrar pra vocês, olha como já fica bem miudinho, tá vendo? Fica bem miudinho. Se você quiser menor ainda do que isso, você segura na faca aqui assim, ó, e vai fazendo isso, ó. De um lado, do outro, que ainda vai ficar menor ainda. Limpa a faca
junta novamente, faz de novo. Isso vai deixar bem miudinho. Pra mim isso aqui é uma terapia, gente. Cortar coisas assim, ó. Eu fico... tchurururu. E às vezes eu faço também no processador, faço... bato já tempero caseiro, às vezes quando eu tô com pressa, bato no liquidificador. Mas eu acho uma terapia ficar assim, ó. Tchum, 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 tchum. Vocês estão vendo como fica? Cada vez que você faz isso, fica menor. Olha isso. Tá vendo? Aí eu já vou colocar aqui, ó. Cortadinha num vidrinho ali pra me esperar. Vou deixar aqui nesse vidrinho e vou cortar o outro pedaço. Vamos fazer nessa aqui de novo, recapitulando. Olha só, a cebola tá aqui descascada. Eu vou colocar a mão aqui e vou fazer 2 camadinhas. Se você não aguenta cortar a cebola, começa a arder no seu olho, você deixa ela na geladeira antes de usar, porque aí vai diminuir isso, tá bom? Ó, cortei as 2, vou virar pra mim. Vou cortar aqui, deixa eu tirar essa cebola daqui. Cortar fatiazinhas aqui, ó. Com calma, no seu tempo, sem agonia. Quem tá aprendendo a cozinhar, mais uma vez eu digo, tem que ir com calma pra cozinha, sem pressão de tempo. Ó, agora tava aqui, eu virei de novo pra cá e vamos lá. Só cortando, ó. Agora vamos cortar o tomate. Eu vou cortar hoje, gente, tudo mais ou menos da mesma forma que eu cortei a cebola, tá? Tem outras formas, mas hoje nós vamos fazer essa forma. Ó, tá vendo o biquinho dele aqui? Você vai virar ele pra baixo, vai cortar no meio aqui, ó. Aí você vai pegar ele aqui e tirar essa partezinha mais dura do meio. Só essa pontinha mesmo, tá? Ó, um triangulinho, tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Ó, você bota a faca assim, meio de ladinho e sai, ó. Pronto, vamos fazer que nem a cebola agora, tá? Virar ele pra baixo, espalmar a mão em cima e fazer algumas camadinhas nele aqui, ó. 2 também. Fez isso, vira ele pra você. E a sua faca tem que estar bem amolada, tá, gente? Porque senão isso aqui é horrível de fazer. Se você não tiver uma faca amolada em casa, é preferível você fazer com uma de serrinha, daquelas bem amoladas que hoje em dia é mais fácil ter em casa. Mas tenha sempre, ó, uma boa faca amolada que vai facilitar a sua vida. Fez isso, da mesma forma que a cebola, nós vamos virar pro lado e vamos cortar aqui, ó. O tomate, ele dá uma amassadinha, não tem problema não, tá, gente? Porque ele tem muito líquido, então ele vai meio que amassando. Não tem problema, porque ele vai pra panela. Ó, chegou no fundo onde não tem mais nada como cortar, a gente vira como a cebola. Corta assim, ó, em fatias, vira pra gente e corta em tamanhos menores. O tomate, eu não vou fazer aquilo assim, senão ele vai esbagaçar todinho, porque ele tá bem madurinho. Mas não tem problema, ele vai cozinhar, ele meio que derrete no cozimento, fica só as pelinhas. Vocês veem que aqui, nesse caso, eu não tirei pele, não tirei semente, nada disso. O tomate do jeito que ele tava. Vamos lá fazer a mesma coisa do outro lado. Agora nós vamos cortar o alho. Vocês veem que eu tô usando a mesma tábua, não tô limpando nem nada, um seguido do outro, pra mostrar pra vocês como que a gente faz em casa mesmo, né, gente? Que não é que nem programa culinário, que já aparece a tábua limpinha. É do jeito que a gente tá em casa. Bem, agora nós vamos ao alho. O alho, primeira coisa, eu vou explicar a vocês como tirar mais facilmente a casca. Apesar que esse, ó, já saiu um pouco a casca quando eu desgrudei o dente, né, da cabeça do alho. Outra coisa, você pode espremer o alho depois de
de tirar a casca no espremedor de alho, tá? Não tem problema nenhum. Eu só tô mostrando outra forma aqui. Se tiver espremedor de alho, espreme o alho. Mas vamos lá. Primeira coisa, ó, pra tirar a casca do alho. Você bota o alho assim, pega uma faca mais pesada e dá uma batida assim, ó. Tá vendo que ele meio que esmigalha? Aí você vem aqui e é só puxar. Ó, sai tudinho, tá vendo? Às vezes acontece isso. Cuidado pra você não bater a faca no que já tá ali do lado. Aqui, vamos tirar a casquinha do alho. Então, como eu falei, tem diversas formas de fazer. Essa eu vou fazer porque eu já tô usando a tábua aqui, mas pode espremer o alho. Ó, você vem, como não é um alho muito grande, eu boto o meu dedinho pra cá, como eu fiz no outro, e corto fatiazinhas, ó. Viro de lado e corto mais. Vou deixar isso aqui do lado, mesmo grandinho, e vou fazer com o outro aqui, ó. Da mesma forma, ó. Porque o alho é bem pequenininho, eu não vou fazer de um em um isso. Eu vou fazer todos de uma vez. Ó, corta fatiazinhas. Depois corta pedacinhos. O alho às vezes é mais complicadinho para segurar porque ele é pequenininho. Então, se você tiver espremedor de alho, uma pastinha de alho... Às vezes eu tenho pastinha de alho que eu mesmo faço aqui em casa. Aí agora, ó, os pedaços estão grandes. O que é que eu vou fazer? O que eu fiz com a cebola, ó. Tirar esse pedacinho aqui. Os pedaços estão grandes, tá vendo? Como a cebola. Eu vou apoiar a faca aqui, ó. E vou fazer isso várias vezes. Junto, quando ele se afastar, viro de lado. Isso aqui é um treino, gente. Não precisa fazer rápido, pode fazer, ó, devagar, tá vendo? Ó. É só sempre limpar a faca, juntar de novo. E cortar de novo. Devagarzinho e com paciência. Você vai vendo que eles vão ficando tudo miudinho. Prontinho, ó. Tá bem pequenininho. Como vai cozinhar também, eu vou juntar ali já. E já tá bom. Agora vamos fazer a mesma coisa com o cheiro verde ou com a salsinha. No caso aqui eu tô com a salsinha. O que é cheiro verde? Para quem tá começando a aprender a cozinhar. Cheiro verde é o conjunto de salsa e cebolinha verde, aquela cebolinha comprida que vende na feira ou no supermercado. No Sudeste é essa combinação. No Nordeste e alguns outros lugares a combinação é coentro e cebolinha, mas é esse conjunto dos verdinhos, tá? Então a mesma coisa, ó. Ah, sim, outra coisa. Como higienizar isso aqui? Porque a cebola, o tomate a gente pode lavar ali e usar, eles vão cozinhar. A cebolinha e o tomate e qualquer outra coisa que você queira higienizar, principalmente para comer cru, até para cozinhar também, eu tenho um post lá no blog, tá, gente? Você entra www.aquinacozinha.com e lá em cima no blog tem o busca. Ali no busca você bota como higienizar verduras, frutas, tal, que aí vai vir o post e você vai ler lá direitinho como você pode higienizar de uma forma correta. Pois bem, juntei tudo aqui, ó. Eu vou segurar aqui, ó. Fazer um molhinho assim, apertar. Aperto aqui, ó, junto e vou fazer a mesma coisa. Cortar aqui, ó. Esconde meus dedinhos. Apoio o dedinho, a faca aqui, ó, nessa parte do dedo. No nozinho do dedo. E vou cortando, ó. Com calma, sem precisar correria. Vou cortar. Ah, Paty, mas tá ficando uns pedaços grandes. Não tem problema. Agora a gente só quer dar o primeiro corte. Bom, dei esse primeiro corte. Tem pedaços grandes, pedaços pequenos. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com os outros, ó. Venho com a faca, apoio a faca ali e vou fazendo isso. Lembrando que é sempre bom uma faca muito bem afiada. Na cozinha sempre tem que ter uma faca afiada, né, gente? Ó, viro a faca pro outro lado. Junto os que estão na ponta. Pego os que estão na ponta. E vou cortando, ó. Pode ir devagar, não precisa ter pressa não. Você chega lá. Ó.
Tem gente que fica agoniada. Ai, pai, tudo é muito detalhe e tal, algumas pessoas dizem. Mas, gente, eu tô ensinando quem não sabe nada. Se você já sabe, passa pra frente e vê só a receita. Ou então, tanto no meu blog como no canal do YouTube, tem muita receita rapidinha, assim, pra quem já sabe mais ou menos. Mas quem não sabe, sente dificuldade nessas coisas, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência com os outros. Ó, estão vendo que ele ficou bem miudinho? Olha isso, ó. É só ter paciência aí com a faca, devagarinho. Vamos reservar ela aqui. Agora nós vamos cortar um pouquinho o frango. Tô usando a mesma tábua, tá, gente? Mas deixa eu salientar uma coisa. Frango, quando você tá usando ele cru, cuidado na hora na pia. Por isso que eu deixei ele por último, exatamente por isso. Porque à medida do possível, você vai ter que usar o frango assim na tábua por último, porque ele pode contaminar. Carne crua tem muita bactéria que pode infectar a sua pia, os outros legumes, então tenha cuidado na hora de usar. Terminou de usar aqui, nós vamos já botar isso aqui na pia e lavar, tá certo? Então vamos lá. Eu tô usando aqui, ó, peito de frango. Estão vendo? Sem osso, nesse caso eu quero sem osso. Eu posso usar aqui, como eu tô usando o peito inteiro, eu posso usar o filé também, que já vem cortadinho. Posso usar também o filezinho de frango, que é aquele sassami, sabe? Aquele pequenininho. Eu só vou fazer aqui, ó, 3 cortes. 1, 2, 3. Só isso, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Ah, padre, eu tenho nojo de pegar em frango. Apoia com um garfinho. Ó, pega um garfo, bota aqui e vai. Tchum. Porque tem muita gente que tem nojo, né? Pegar em carne crua. Não precisa, mas tem gente que tem, então quem tem, apoia com garfinho, como se estivesse cortando para comer. E corta. Tô voltando para a panela ali. Pronto. Acabou-se. Tá aqui pré-preparado. Então isso aqui agora vai para a pia. Vou lavar com água e sabão e lavar minhas mãos com água e sabão também. E vou fazer a mise en place perto do fogão já pra gente preparar o frango, certo? Outra coisa, se você tivesse só mexido com alho e cebola, você quer tirar o cheiro da mão, você deixa a água escorrer, passa a sua mão assim, ó, esfrega em alguma coisa de inox, esfrega a sua mão que você vai ver que o cheiro sai direitinho. Mas aqui não vai ser o caso, porque nós usamos frango também. Então eu vou lavar com água e sabão. Se ainda ficar um cheirinho, passa um pouquinho de limão que resolve. Então vamos lá arrumar a mise en place perto do fogão. Ó, gente, agora eu venho aqui para preparar o frango. Eu coloquei próximo de mim tudo o que eu já tinha preparado, ó. Cebola, alho cortado, tomate, o frango cortado, o cheiro verde, os temperinhos que eu vou precisar, tá tudo aqui, ó, para não ficar correndo atrás de onde tá os ingredientes, certo? Agora nós vamos começar realmente a fazer o frango. Ó, a primeira coisa que nós vamos colocar é o azeite de oliva. Mais ou menos, eu tô usando azeite pelo sabor, tá, gente? Mas vocês usam aí a gordura que vocês quiserem. Mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite. Não precisa ser medidinho não, mas uma quantidade boa. Vou ligar o fogo. Vou ligar aqui no médio. Deixar no alto para esquentar um pouquinho, depois eu vou pro médio. Vou acrescentar, ó, o alho, que a gente já tinha picado. Vou deixar esse alho dar uma certa douradinha. Não uma douradinha, uma murchadinha. Começou a sentir o cheirinho de alho, aí você vai entrar com a cebola. Isso aqui, gente, é a base do refogado que a gente usa na cozinha brasileira. Muita gente fala, ah, o que é refogado? Eu não sei o que é refogado. Refogado é isso aqui, ó. Colocar um pouquinho de azeite, o alho, depois entrar com a cebola. Em outros países, às vezes, entra cenoura nesse refogado, entra alho poró. O nosso brasileiro é esse. Ó, gente, começou a subir um cheirinho. Tá vendo? E ele já deu uma murchadinha. Eu vou entrar aqui agora com a cebola. Coloco a cebola, dou uma misturada e vou deixar essa cebola também dar uma murchadinha. Eu não quero ela dourada, não. Quero ela murcha. Viu como é fácil fazer um refogado?
Esse refogadinho aqui, ó, é bom pra... É a base do arroz, é a base do feijão, do frango cozido, ensopado, da carne de panela. Esse aqui é o refogado básico. Olha só, a cebola começou a murchar também, ó. Eu vou entrar com o tomate. Vou deixar esse tomate dar essa murchadinha também. O tomate, gente, ele solta água quando ele começa a cozinhar, ó, tá vendo? Que ele deu ele parou de fritar e agora ele dá uma cozinhadinha assim, ó, na água que ele vai soltando. Então deixa ele soltar essa água. Meu fogo continua no alto aqui, tá? Se você achar que tá indo rápido demais pra você, querendo queimar a cebola, o alho, aí você baixa, deixa no médio. Mas pra mim aqui tá dando, ó. Vou deixar secar essa aguinha que o tomate forma. Viram? Tá começando a secar a água dele. Você começa a notar que o barulho dele já fica diferente, ó. Vai começando a secar a água, já fica de novo um barulho de fritura, ó. Tá escutando? Tá vendo? Tem um barulhinho diferente. Aí você dá mais uma mexidinha, vira ele de lado. Esse fricassê, gente, que eu tô fazendo é uma receita mais ou menos minha, assim. Porque fricassê é mais ou menos igual. Só que eu faço de uma forma diferente, para não precisar usar várias panelas, não sei o que. Então eu uso só uma panela, eu cozinho o frango cru, eu não já entro com o frango desfiado, eu vou ensinar vocês a desfiar direitinho. Então é para facilitar, porque eu faço dessa forma, tá? Ó, veja que eu uso uma panela grande, porque eu quero o fundo dela. Que o tempero fica espalhadinho no fundo dela para ser mais rápido. Ó, e a hora que eu ver que o tomate tá se desfazendo, vocês estão vendo que ele cozinha, ó. Ele tá se desfazendo já, ó. Ele cozinhou no próprio líquido dele e ele tá se desfazendo. Nessa hora... eu vou afastar ele para o lado assim, ó, que o fundo da minha panela é grande, dá para fazer isso. E vou entrar aqui agora com os pedaços de frango. Nesse meio aqui. Ó, ele fica um líquidozinho ali. Não usa esse líquido não, tá, gente? Deixa ele lá. Ele fica parado, ó, descongela. E cuidado com isso aqui também, tá, gente? Bota logo pra lavar lá na pia, pra não contaminar as outras coisas. Novamente, vai começar a cozinhar isso aqui. Solta um pouco de líquido, no líquido dele mesmo, tá? Você deixa ele paradinho. Quando começar novamente o barulho de fritar, a gente dá uma misturada. E meu fogo continua no alto, ó. Ó, vejam que é um barulhinho de como se estivesse fervendo alguma coisa com líquido. Não é um barulhinho de fritar. Ó, vocês conseguem ver? Tá vendo quanto líquido tem ali? Deixa um pouquinho esse líquido secar pra só aí a gente misturar um pouco. Ó, percebem que tem pouco líquido agora. E ó o barulho. Percebe que já muda o barulho? Parece que começa a fritar. Quando o barulho muda e diminui bem a quantidade de líquidos até acaba, a gente dá uma misturada. Ó, tenta virar e deixar as partes que não estão branquinhas, as partes que tem aspecto de crua, virado para a panela. Ó, vira todo para a panela. Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho desse lado. Ó, percebam que soltou o líquido e o líquido já começou a secar também, ó, tá vendo?
Nesse momento, ó, eu vou entrar com o sal e a pimenta do reino. Pimenta do reino, gente, moída na hora, tá? Porque o sabor é outro, como eu sempre digo. Então aqui tem uma pitada de pimenta do reino e aqui tem uma colher de chá bem generosa de sal. E depois, no finalzinho, nós vamos acertar esse sal. Então vou entrar aqui, ó, com o sal e a pimenta do reino. E vou entrar aqui com o cheiro verde, que nós cortamos lá. Ó, agora eu dou outra misturada. Vejam que já tá quase sem líquido. Tem alguns lugares aqui, ó, que até meio que dá uma grudadinha. Não tem problema. É bonito isso aqui, né, gente? Se você tivesse cortado os pedacinhos bem pequenininhos do frango, deixava ele cozinhar mais aqui, depois colocava uma lata de creme de leite, pronto. Um arroz branco, já tinha outro almoço. Mas hoje nós vamos fazer o fricassê. Ó, deixa dar mais uma secadinha. O cheiro está uma delícia. Ó, vejam que depois que eu coloquei o sal, solta mais líquido, tá vendo? Ó, mais líquido aqui. A gente vai dando uma misturadinha. E vai deixando esse líquido aqui secando. Enquanto isso, o frango vai cozinhando, tá? Mas eu quero ele bem molinho, porque nós vamos desfiar esse frango depois. Ó, já tem pouco líquido. Eu vou entrar aqui agora, ó, com uma xícara de água. Se você colocar água quente, vai mais rápido. Eu coloquei água em temperatura ambiente. Mas se você tivesse deixado a água esquentando, aí ele pega a fervura mais rápido e cozinha o frango mais rápido. Aqui, ó, nós vamos deixar o frango aqui mergulhadinho. Quando começar a ferver, nós vamos fechar essa panela e nós só vamos usar o frango quando essa água tiver bem pouquinha água, certo? Vai reduzir bastante esse líquido aqui. Deixa ele começar a ferver, pra gente tampar e abaixar o fogo. Ó, vejam que começou a borbulhar, isso quer dizer, começou a água a esquentar. Nós vamos tampar a panela. Vamos tampar, nós vamos abaixar o fogo e deixar aqui. Enquanto ele fica aqui cozinhando, nós vamos fazer o creme de milho. Bem, enquanto o frango tá ali, então, apurando o molho e reduzindo, nós vamos adiantar a segunda parte, que é aqui no liquidificador, tá? Nós vamos precisar do creme de leite, do milho e do requeijão. Primeira coisa, se o seu... Ó, eu sempre boto um paninho aqui para não ficar escorregando na mesa. Então, se a sua lata for tipo abre fácil, assim, ó, eu não gosto de vir com a unha, porque quebra a unha e a gente, né, com a unha. Então, eu prefiro pegar assim, ó, o cabo de um garfo, de uma colher, levanto isso aqui, levanto, venho até a parte daqui, que tem gente que não sabe abrir, por isso que eu tô mostrando, tá? Viro pro outro lado, enfio o dedo aqui, ó, apoio o polegar e venho puxando. Se quiser eu posso puxar todinho, mas não tem necessidade não. Viram como é fácil? Mas a primeira coisa, gente, é lavar bem as latas, tá? Lava com a buchinha e água e sabão, principalmente em supermercados pequenininhos, mercadinhos, no interior, às vezes fica em depósito assim, pode passar rato, barato, essas coisas. Então lava com água e sabão as latas antes de fazer isso aqui, tá? Se a sua lata não for abre fácil, minha dica é você ter um abridor desse de lata, mais pesado, mais grosso, é mais fácil. Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui é o milho, eu preciso do milho sem o líquido. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir um buraquinho de um lado, ó, tá vendo como é fácil com esse abridor pesado? Ele é de inox, mais pesado. Ó, abri de um lado, vou abrir do outro. Isso para escorrer a água, certo? Ó, pega uma vasilhinha e é só virar, ó. Vai sair todo o líquido da lata, porque a gente quer só o milho.
Ó, escorreu todo o líquido. Pronto, aí eu venho terminar de abrir a lata aqui. Pego de um dos lados onde eu comecei e ó. Tá vendo que a gente não bota muita força nesse abridor mais pesado? Aqueles abridor mais comum, mais levinho, você bota muita força. Fora também que aquele outro de abrir, sabe? Aquele que parece uma tesoura assim, que você vai abrindo. Eu acho aquele lá meio ruim. Eu tinha um daquele. Ó, vou levantar aqui com o fundo do garfo. Eu tinha um daquele de abrir assim também, eu não gostava. Você bota muita força, demora demais. Bem, agora vamos para o liquidificador. Vou tirar o paninho para cá. O liquidificador, é só colocar tudo aqui, tá? Então vamos lá, eu tô com uma espátula pequenininha. Eu vou despejar aqui o creme de leite em lata, tá, gente? Nesse momento aqui eu quero um de lata, eu não quero um de caixinha, não. Fora que o de caixinha, ele vem menos, tá? Do que o de lata. Então, pela quantidade, pelo sabor, nesse momento eu quero um de lata. Nesse momento não, nessa receita, né? Eu quero um de lata. Puxei tudo aqui, ó, com uma espátula. Vou colocar agora o milho escorrido, né? Sem o... Deixa eu fazer com a outra mão. O milho escorrido aqui também, ó. Coloco uma lata de milho aqui, puxa todo o milho. E agora nós vamos colocar um copinho de requeijão. Escolhe o requeijão bom, tá, gente? Como eu digo, os ingredientes, a qualidade deles faz a diferença, tá? Ó. Então escolhe o requeijão gostoso para sua receita ficar gostosa. Como eu sempre digo nos stories, às vezes a qualidade dos alimentos passa pelo preço. Às vezes o ingrediente mais caro é melhor, mas nem sempre, tá? Então preste atenção a isso, se acostuma a ler rótulo, aprende a saber o que significa cada coisa, porque faz diferença. Bem, coloquei tudo aqui. Nós vamos agora colocar no liquidificador. Ó, eu vou bater no liquidificador até o milho triturar, certo? Isso aqui vai virar um creme. Vamos lá. Pronto, desligamos, ele vai ficar aqui. Como o frango vai ficar cozinhando ali uns 15, 20 minutos, dá tempo a gente ralar o queijo, se o seu queijo ele não for em fatia, tá? O meu não é em fatia, é em pedaço, então eu vou aproveitar e ralar agora. Nós vamos usar para ralar o queijo o ralo grosso, ralo comum, tá, gente? Se você quiser passar no processador, pode passar também, se você já tem uma certa experiência. Mas, ó, vou ralar no ralo grosso, que é super simples. Nós vamos usar 200 gramas... Eita, tá grudado aqui. 200 gramas de queijo mussarela. Então, ó, só passar de cima para baixo. Coloca o pratinho embaixo, ó, eu sempre coloco o paninho para não ficar escorregando. E vamos, ó, passando de cima para baixo. Com calma, como eu sempre falo para vocês. Na cozinha, quando a gente está aprendendo, tem que ter calma, paciência. Não pode ter a pressão do tempo. Quando a gente já sabe, tal, que você pode abreviar certos processos, aí tudo bem. Você pode fazer mais rápido, você pode fazer, eu tenho só meia hora para fazer. Mas quando tá aprendendo, vamos com calma. Que cada vez que você faz, você fica mais experiente, né? Vai fazer mais rápido, vai fazer melhor. Por isso que eu sempre digo, pega a receita e já pratica. Já faz, depois já faz de novo, depois vê quais foram os erros, faz novamente. Ó, vou ralar todinho aqui. Ó, enquanto a gente deixou o milho lá batido no liquidificador e o queijo ralado, o mussarela ralado, a gente vem aqui pra panela. Já passou uns 20 minutos no fogo baixo. E ó, como já secou, tá vendo o líquido?
Se você estiver fazendo o franguinho normal, tal, não precisa deixar cozinhar tanto tempo não, tá, gente? Que frango cozinha rápido. Mas por que que a gente deixou mais tempo e porque a gente quer ele mais sequinho? Porque agora nós vamos desfiar ele. E eu não vou tirar o frango e desfiar com a mão e tal. Eu vou fazer assim, ó. Como ele tá bem cozido, você pega uma colher de pau e vai fazendo assim, ó. Tá vendo como ele desfia facinho? Eu vou desligar o fogo aqui para ele parar de ferver, para vocês verem. Ó, não precisa mais estar fervendo não. É só você apertar assim, ó, e batendo. Viu? É só pegar uma colher de pau. Agora tem que ser uma colher dura, tá, gente? Não pode ser uma colher molenga, que aí ela não vai conseguir fazer isso. Você pode fazer também com garfo. Você vai segurando... Ixi, será que dá pra ver aí agora? Ó, e é só ir rasgando assim com o garfo, ó. Tá vendo? Ó, das duas formas dá pra fazer, pra não precisar esperar esfriar um pouco, você meter a mão, ou você botar numa batedeira, porque também dá pra desfiar na batedeira, mas aí você vai sujar também a batedeira. Essa forma é mais rápida e mais prática. Ó, eu coloquei um paninho aqui e eu vou botar a panela pra cá, só por causa do barulho mesmo que fica papapá batendo aqui, certo? E pra dar mais firmeza, ó, vai mais rápido, tá vendo? Isso aqui é só uma questão de paciência. Se você não quiser fazer assim, já falei, né? Você pode pôr numa batedeira ele, cobrir com um paninho, ele vai desfiar do mesmo jeito. Ou se você quiser esperar ele amornar um pouquinho e fazer isso com a mão, e desfiando com a mão, também dá certo. Isso aqui é só questão para não precisar pegar a batedeira, não precisar esperar esfriar. Eu não gosto muito aqueles recheios que ficam triturados, sabe, no liquidificador. Serve para algumas coisas, se você botar o frango no liquidificador para triturar. Mas eu acho que ele fica triturado demais, vira meio que uma pasta. Eu prefiro o frango desfiado assim, mais fiapudo. Ó, você vai vendo onde tem os pedaços grandes ainda, ó, e vai desmanchando os pedaços, ó. O segredo é uma colher mais dura. Eu tô com uma espátula aqui, mas é porque essa espátula é dura. Pode ser uma colher de pau. Já tá bem desfiado aqui. Se tiver um pedacinho ou outro, na medida que você vai misturando, você vai desfazendo ele. Vejam como ele fica maiorzinho o frango e eu acho que ele fica mais saboroso assim. Agora deixa eu falar duas coisas com relação ao frango. Primeiro, você pode cozinhar o peito só na água e sal e fazer o refogado aqui. E desfia o frango e coloca no refogado. Só que eu acho que fica mais saboroso e mais prático assim. Você faz tudo de uma vez. Olha como fica o resultado perfeito, tá vendo? Ó, todo desfiadinho. Eu acho que fica mais gostoso assim e fica mais prático. Eu gosto de fazer assim, não gosto de já colocar o frango desfiado no refogado, não. E só é possível desfiar assim, gente, porque eu deixei bastante tempo cozinhando, tá? Então ele fica bem molinho. Bom, agora nós vamos voltar ele aqui pro fogão, mas desligado o fogão ainda. Aqui nós estamos com o creme que nós batemos no liquidificador. Se a gente olhar direitinho, ó, deu 750 ml. Nós vamos colocar aqui no frango mais ou menos metade desse creme. Metade. E nós vamos dar uma misturada. Por isso que é bom também não deixar totalmente seco o frango para desfiar. É sempre bom a gente ter um líquidozinho, porque quando a gente começa a desfiar, o líquido até some. Mas ele dá essa cremosidade junto com o creme, ó. Nesse momento, gente, é que a gente vai experimentar o sal. Lembra que a gente botou um pouquinho de sal no início?
Colocamos uma colher, vamos ver se foi suficiente ou se precisa de um pouquinho mais. Ó, como eu coloquei o creme frio, ele vai estar frio aqui, então vou experimentar aqui mesmo. Ó, vai um pouquinho de sal, pro meu gosto. Isso aqui agora é gosto pessoal. Vou colocar um pouquinho. Vou misturar de novo. Agora eu vou levar isso aqui lá pra mesa e nós vamos fazer a montagem. Mas enquanto eu tô aqui no fogão ainda, antes de ir pra mesa, eu vou deixar o forno, ó, ligado aqui no médio, pra ele ir pré-aquecendo. E eu vou pra mesa fazer a montagem. Ó, eu vou fazer num refratário comum de vidro, que todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem, baratinho e tal. Mas se você quiser, põe num refratário mais bonito, numa cerâmica mais requintada, porque esse é aquele tipo de prato que vai pro forno e vai pra mesa, certo? Então ele vai na mesma vasilha, no mesmo refratário. Então se você tiver um refratário bonito, diferente, uma cerâmica mais especial, e for um jantar especial, um almoço especial, faz a sua montagem no seu refratário, mas tem que prestar atenção se o tipo de material do refratário ou da cerâmica vai no forno, tá? Para não quebrar aí o seu utensílio. Outra coisa, eu quero fazer uma coisa mais requintada, um serviço diferente, umas porções individuais. Ó, dá para você montar porções individuais em ramecãs, assim, médios, que você vai servir, ou você pode servir também em panelinhas. Servir não, gente, você pode fazer a montagem e colocar no forno, em panelinhas assim, ó, pequenininhas, cocotes, sabe? Também fica muito bonito o serviço individual, se você quiser fazer uma coisinha mais sofisticada. Mas vamos lá, eu vou montar aqui tamanho família. Primeira coisa, nós vamos colocar o creme de frango que a gente fez aqui no refratário. Agora a gente espalha, forrando todo o fundo, ó, do refratário. Não precisa untar, nada disso, tá, gente? É um recheio cremoso. Não é bem um recheio, né? Mas ele é cremoso. Ó, espalhou bem. Eu venho agora com o que sobrou do creme de milho que a gente bateu no liquidificador e vou espalhando aqui por cima, ó. Com a espátula eu venho, ó, e espalho o creme de milho até cobrir todo. Cobrir, agora é só colocar o queijo por cima. É o queijo mussarela ralado, tá? Se for em fatias, é só você cobrir todo com as fatias. Não deixa lugar sem cobrir, tá? Pra ele ficar por igual. Se você for fazer porção individual, é da mesma forma, tá, gente? Mesma forma que eu tô fazendo no grandão, você faz no pequenininho. Ó, você dá uma passadinha de dedo assim no refratário. E se tiver sujado muito, é melhor pegar um papelzinho toalha e passar ao redor dele, para ele não queimar as bordas e ficar feio na hora de servir. O meu, como eu não sujei, ó, tô passando só o dedo mesmo, só para alinhar o queijo. Mas não coloca no forno com as bordas sujas, tá? Porque vai queimar. Não se preocupe, Paty, mas ficou feio, assim, ficou meio vazio. Não se preocupe, porque depois que ele tiver assado, a gente vai colocar a batata palha por cima antes de servir. Porque senão ela vai perder a crocância, tá? Então agora, ó, nós vamos levar lá pro forno para isso aqui gratinar. É só gratinar o queijo mesmo, tá? Porque o resto já tá cozido. Enquanto o frango tá lá no forno assando,
gratinando, nós vamos fazer o arroz. Mas antes da gente começar a fazer o arroz, que eu quero mostrar para vocês como fazer esse arroz branco soltinho, que é uma receita super simples, mas dizem que o simples é mais complicado, né? É porque tem alguns detalhes que a gente tem que observar. A primeira coisa, quando você for comprar o arroz. Ó, quando você for comprar o arroz, você procura arroz tipo 1, classe longo e fino. Por quê? Porque existem vários tipos de arroz. Às vezes a gente chega no supermercado, pega o primeiro que a gente vê lá, pega o mais barato e você não observa se é um arroz parboilizado, se é um arroz branco, tá certo? Então, hoje eu não vou fazer um arroz parboilizado, que é aquele mais durinho, mais inteirão, que alguns restaurantes usam, que nem eu não acho tão saboroso. O arrozinho branco, neutro, é o que a gente vai fazer hoje, tá? O mais saboroso para comer com esse fricassê. Mas se você já sabe cozinhar e você costuma usar esse outro arroz, beleza. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Consegue ler aqui, ó? Ó, não precisa lavar nem escolher. O que significa isso? Que a gente não vai precisar colocar numa peneirinha, num lavador de arroz, ficar embaixo da água lavando, ele já vem limpinho e também não precisa escolher. O que é isso? Você não precisa separar alguma impureza que tenha nele. Mas, caso você não encontre esse que não precisa lavar, você compra o arroz normal, coloca numa peneirinha, a quantidade que você vai usar, lava bem embaixo da torneira até parar de sair aquela água meio branca. Acabou de sair aquela água meio branca, você deixa escorrendo para ele ficar mais sequinho, tá? Então, isso com relação ao arroz. Com relação à panela que a gente vai usar, nós podemos usar qualquer tipo de panela, mas existem algumas diferenciações. Por exemplo, aquela panela toda de vidro, você tem que desligar enquanto ainda tem um pouquinho de água do arroz, porque senão, se você deixar secar bem, o arroz vai grudar e corre o risco de queimar. Agora também você pode usar uma panela com revestimento antiaderente. Você pode usar uma panela de alumínio. A única coisa que você observa, pode usar a panela de inox. A única coisa que você observa é o seguinte: o fundo tem que ser grosso da panela. Se você estiver usando uma panela de alumínio, pega aquelas panelas de alumínio mais grosso, sabe? Que não é aquele alumínio fininho. O alumínio mais grosso, ele vai evitar o alumínio, inclusive a panela de alumínio mais grosso é ótimo para fazer brigadeiro também, tá? E se for uma panela de inox, também desliga um pouquinho antes, porque o inox a panela continua bem quente. Então a panela pode ser qualquer uma, a panela média, com antiaderente ou não, mas de preferência uma que tenha fundo grosso, e se for de alumínio, que seja um alumínio grosso, tá certo? Isso com relação à panela. Vamos ver agora o que a gente vai precisar para o arroz. Ó, nós vamos usar o arroz, nós vamos usar a cebola picadinha, meia cebola, 2 dentinhos pequenos de alho, ou então um dente. Aí você me diz: ai, Paty, na minha casa tem gente que não gosta de alho. Eu mesmo, na minha família, tem gente que não gosta de alho. Não tem problema, você pode fazer só com a cebola, você pode fazer só com alho, você pode variar, você pode fazer os dois juntos, isso vai ficar do seu gosto, tá? E aqui nós vamos começar cortando a cebola da mesma forma que a gente cortou pro frango e cortando o alho da mesma forma que a gente cortou pro frango. Nós vamos medir o arroz, nós vamos medir a água, porque enquanto eu estiver organizando as coisas, eu vou colocar água para ir fervendo. Isso para adiantar. Sempre precisa colocar água quente para fazer o arroz. Eu no dia a dia muitas vezes não uso, esqueci de colocar água, então eu coloco na temperatura ambiente e deixo o fogo alto no arroz até ele começar a ferver, depois abaixo e faço tudo igual. Mas hoje nós vamos fazer com água quente, então eu vou colocar água para ir esquentando aqui, pode ser, não precisa ser chaleira, pode ser uma panelinha pequena, qualquer coisa, tá? Então a primeira coisa, nós vamos medir a água e colocar para esquentar enquanto a gente resolve todo o resto. Como nós estamos fazendo um jantar para 6 pessoas, né, com 6 porções, como eu expliquei, acho que nos stories. Tem gente que come mais, tem gente que come menos, então a gente mede porções. Porque às vezes uma pessoa pode comer uma porção e meia, né, então a gente mede por porção. Nós estamos fazendo um jantar de 6 porções, que normalmente, para quem come normalzinho assim, daria para 6 pessoas. Então, nós vamos fazer 2,5 xícaras de arroz. Eu queria explicar o seguinte: cada xícara de arroz cru
vai servir ali 2 ou 3 pessoas, vai dar 2, 3 porções, na verdade. Então, se vão ser 6, eu coloquei 2 xícaras e meia. Então, deu para entender isso? Uma xícara de arroz cru dá para umas 2 pessoas a 3 pessoas, 2 porções a 3 porções. Para cada xícara de arroz cru, a gente precisa, para o arroz branco, 2 xícaras de água. Então, se nós vamos fazer 2 xícaras e meia, na matemáticazinha básica, nós vamos precisar de 5 xícaras de água, não é isso? Então, nós vamos colocar, porque são 2 xícaras para cada xícara de arroz, nós vamos colocar aqui as 5 xícaras de água para já ir esquentando. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu vou levar isso pro fogão, enquanto eu termino de arrumar o mise en place aqui, pra gente fazer o arroz em si. Enquanto isso, ela vai ficar lá no fogão. Se a água começou a ferver e você não terminou de arrumar aqui, porque às vezes pode demorar um pouquinho, você vai lá e desliga a água, tá? Continua fazendo, que depois a gente usa essa água. Levar pro fogão. Nós vamos precisar de meia cebola picada e 2 dentinhos de alho. Eu já adiantei aqui, ó, eu tô usando a mesma tábua que eu usei com frango, mas já tá limpa, higienizada, tô usando ela mesmo para mostrar que dá para fazer com uma, tá? Já adiantei aqui, porque da mesma forma que eu piquei, quando eu piquei pro frango, eu piquei aqui. Paty, eu poderia picar tudo na mesma hora? Claro, e adiantar muito o seu trabalho. Mas para quem tá aprendendo a cozinhar, às vezes pode se embananar nas quantidades. Mas se quiser, pica tudo, já deixa separadinho, ó. Isso aqui é pro arroz, isso aqui é pro frango. Ótimo, tá? Então eu não vou picar de novo a cebola nem o alho. Se você tiver dúvida, volta aí o vídeo e vê lá como que a gente corta, todas as dicas que eu dei. Agora eu queria dar outra dica com relação à tábua de corte. Eu não sei se vocês já viram no mercado, existem tábuas de diversas cores. Não é só pela beleza não, gente. Porque é o seguinte, como eu falei, o frango, por exemplo, e qualquer carne, um alimento assim, ele pode causar mais contaminação cruzada, contaminar outros alimentos dentro da cozinha, outros ambientes, outros utensílios. Então, normalmente, o ideal é ter uma tábua de corte só para esse tipo de alimento. Ó, por exemplo, aqui, nesse conjunto aqui, ó, tem uma tábua laranja, ó, tá vendo? O laranja, sempre que você encontrar o laranja, é para você cortar alimentos cozidos já. Um legume assado, alguma coisa assim. O verde sempre é para legumes, frutas crus. O azul clarinho normalmente é para frutos do mar, peixe. E a vermelha, aí sim, é para carnes, para evitar contaminações como a da salmonela, certo? Precisa ter tudo isso? Não, não precisa. Agora, se você tivesse pelo menos 2, uma para carnes e frango, essas coisas cruas, e outra para as demais coisas, já seria um grande avanço. Se não, se você tem só uma branca, como eu fiz aqui, o ideal é você higienizar. Esquece aquelas tábuas de madeira que ficam pretas, que ficam, às vezes dá até mofo. Esquece de guardar embaixo da pia, porque vai criar mofo, vai criar fungos e vai contaminar. Então escolhe uma de plástico, um plástico firme, propileno, acho que é o nome do plástico que vem escrito assim, firme, bom. Se começar já a riscar por causa da faca que você usa, troca a sua tábua, certo? Então, tem esses pequenos cuidados. Se quiser uma de madeira mais bonita, escolhe uma de bambu. Deixa ela tomar um solzinho de vez em quando. E se tiver só uma de plástico branca, aí você, toda vez que usar para cortar carne, para cortar frango, lava muito bem com água e sabão, joga uma água quente nela, higieniza muito bem, certo? Tenha cuidado com isso aí. Ó, vamos lá, eu vou separar tudo aqui, a mise en place, o pré-preparo, para eu levar perto do fogão, porque quem tá aprendendo a cozinhar fica mais simples, tá, gente? Então vamos lá. Aqui, ó, 2 xícaras e meia eu vou colocar aqui de arroz, eu vou medir mais meia xícara ali. Aqui eu vou colocar meia cebola média picadinha, da mesma forma que nós picamos no início do vídeo. E aqui eu vou colocar os 2 dentinhos de alho. Vou arrumar tudo isso aqui ali do lado do fogão pra gente começar a fazer o arroz.
Ó, gente, a água começou a ferver aqui, eu vou desligar. Enquanto eu preparava, ela ferveu, eu desliguei, tá aqui a água quente. E aqui, ó, já coloquei bem pertinho de mim tudo que eu vou precisar para fazer o arroz, tá? Para não ter correria, não ter afobação. Então, nós vamos começar colocando azeite ou óleo, a gordura que você usa. Tem gente que gosta de usar banha, né, o pessoal. Então, você usa o que você quiser. Nós vamos usar aqui um azeite. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, mais ou menos 4 colheres de sopa de azeite, porque a gente precisa do azeite para envolver bem o arroz. Vou ligar o fogo aqui, deixar esquentar um pouquinho. Vou colocar primeiro o alho. Ah, Paty, bota primeiro o alho sempre? Nem sempre, gente, porque o alho... Como é que você sabe o que bota primeiro, o alho ou a cebola? Porque é o seguinte, o alho, ele queima muito mais rápido que a cebola, que tem muita água. Então, se eu botar a cebola e o alho junto, por exemplo, vai correr o risco do alho queimar e a cebola nem murchar. Se você botar a cebola e depois o alho, para algumas preparações serve também. Mas nesse caso, ó, eu quero dar uma fritadinha só no alho. Aí eu vou entrar com a cebola, eu não vou deixar ficar dourado não, tá, gente? Entro com a cebola, ela para um pouco o cozimento do alho, ela vai esfriar o óleo, o azeite, ela vai soltar um pouquinho de água e aí para o cozimento do alho. Como o arroz é branco, soltinho, eu não quero que isso aqui fique dourado, porque senão vai ficar meio marronzinho o nosso arroz. Eu quero só que ele dê uma murchadinha. Murchou um pouquinho a cebola, eu já entro com o arroz. Se você tiver comprado o arroz que não precisa lavar, você vai entrar direto aqui. Se você lavou o seu arroz, deixou ele escorrendo bem, ele tá bem escorrido, quase seco, aí você entra aqui. Ó, começou a murchar a cebola, pode colocar o arroz. Tudo muito rapidinho, tá vendo? Colocar o arroz aqui, que já tá medido. E vou envolver todo o arroz aqui, ó, no tempero, no azeite, no alho e na cebola. Vamos sujar todos os grãozinhos. Vocês vão vendo que ele é assim, ó, um branquinho. Daqui a pouco ele começa a ficar meio transparente. Quando você envolve todo ele no azeite, ele aquece. Aqui, ó, a gente deixa ele dando uma refogadinha. O que é isso? É uma fritadinha nesse azeite e nesse tempero. Sempre mexendo para não dourar. A gente só quer que ele comece a ficar transparente. Vocês estão notando, ó, como ele já mudou um pouco de cor? Já tá meio transparentinho? Quando você deixa ele ficar mais transparentinho e dá uma tostadinha, isso vai deixar ele soltinho. Ó, a gente começa a escutar um barulhinho como se estivesse fritando o arroz, mas você não quer ele frito, tá? Então mistura ele, porque senão ele começa a ficar dourado embaixo. É ruim? Não, ele vai ficar um marronzinho, ao invés de ficar um arroz branquinho, vai ficar marronzinho. A gente quer um branquinho, então vamos lá. Ó, já tá bom aqui. Já misturei bastante, o azeite já pegou nele todo, ele já começou a ficar todo transparentinho. Eu venho com a água quente aqui, vou baixar o fogo, tá? Baixo o fogo e venho devagarzinho, afasta um pouquinho. Vou colocar toda a água aqui porque já tá medida. Tá? A quantidade certa que a gente mediu lá. Como a gente já colocou água quente, ó, tá vendo que vai ferver rápido? Porque os dois estão quentes. Se tivesse frio, aí... se a água tivesse fria, você esperaria ela começar a ferver. Aqui eu tenho, ó, 1 colher de sopa de sal. Nós vamos colocar, misturar. Até aqui tá fácil, né, gente? Facinho, facinho. Ó, misturo bem o sal e dou uma experimentadinha aqui, ó. Só um pouquinho da água. Ela tem que estar
salgado um pouquinho a mais do que você gostaria. Por quê? Porque quando o arroz absorver, vai diminuir o sal. Pra mim aqui tá ótimo. Então, ó, começou a borbulhar, eu vou tampar a panela. Ó, a minha tem um pouquinho, uma saidinha de vapor aqui. Se a sua não tiver, não tem problema. Com a saidinha de vapor, eu vou colocar num baixo e esperar essa água secar. Se a sua não tiver saidinha de vapor, você bota aqui, ó, no mínimo do mínimo, como se você fosse desligar, bem baixinho. Como se você fosse desligar e você deixa aqui, ó. Certo? Então é fogo baixo, panela tampada. Por isso que é bom ter uma panela maiorzinha, para não correr o risco também dela transbordar. Vamos esperar aqui, vai ser uns 15, 20 minutinhos. Ó, quase seco. Tá vendo que ainda tem borbulhando um pouquinho de água, gente? Deixa tampadinho aqui. Agora o forno já tá bom. Eu acabei de acender a luz e olhar e ele tá bom. Eu desliguei, vou tirar ele aqui agora. Com paninho de prato. Olha que maravilha isso. Disse não dá vontade de comer. Olha o gratinado dele. Eu vou deixar um minutinho aqui enquanto esfria o arroz. E eu vou botar a mesa ali, tá? Tá quase, quase. 2 minutinhos eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui, eu acho que agora já tá bom. Mas pra gente ver melhor, você pega a colher, abre um buraquinho no meio, ó, tá vendo que não tem mais água? Então vou desligar. Vou pegar um garfo e vou soltar os grãos assim, ó, gente. Porque se você deixar ele paradinho aqui, ele vai grudar todo. E o arroz branco, ele tem mais amido. Ó, soltei com o garfo. Vou tampar ele aqui. Enquanto a gente termina de montar o fricassê. Vamos ali na mesa colocar a batata palha. E o arroz tem que dar essa descansadinha, tá? Ó, agora é só a gente colocar a batata palha. Eu não gosto de espalhar por todo ele não, tá, gente? Porque eu gosto que apareça esse gratinado. Então eu boto assim, ó, nas bordas. E o restante da batata palha eu ponho na mesa para quem quiser se servir demais. Eu acho que fica um resultado melhor. Ó, a gente colocando nas bordas, ela até tampa um pouquinho essas queimadinhas que ele dá no refratário que ficou meio sujinho. Ó, só fazer isso. Só coloque a batata palha na hora de ir pra mesa, tá? Pra ela não amolecer. Porque tá muito quente aqui ele. Prontinho, nós vamos levar pra mesa agora e colocar isso aqui numa vasilhinha mais bonitinha pra levar pra mesa. Ó, o arroz já ficou ali descansando um minutinho enquanto eu arrumava o fricassê. Não mexa muito nele, pra ele não desmanchar, que é um arrozinho mais molinho. E sempre procure mexer com o garfo, até na hora de servir, tá? Ó, vai puxando assim com o garfo, cuidadosamente. Nossa, gente, esse arroz é muito bom. Ó, tô servindo já. Nós vamos almoçar isso aqui hoje. Olha que maravilha. E olha aqui também o arroz. Eu polvilhei um pouquinho daquele mesmo cheiro verde da salsinha que eu usei pro frango. Eu cortei um pouquinho mais e polvilhei por cima, só para dar uma corzinha no arroz. Agora vamos comer, vamos comer. Gostaram? Terminamos, hein, gente? Terminamos aqui o nosso arroz soltinho, o nosso fricassê. Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Mas eu espero mais ainda que vocês façam, né? Porque não adianta nada você ter assistido tanto tempo uma aula tão detalhada e não pôr em prática. Que tal fazer amanhã?
Que tal fazer para o almoço de domingo? Você pode até deixar adiantado de um dia para o outro. Você deixa o fricassê já montadinho, no dia da refeição é só colocar no forno. O arroz também você pode deixar o alho, a cebola já cortadinho e no dia você finaliza também, você faz o arroz. É uma boa dica, uma boa refeição e domingo merece, né? Hoje, sexta-feira, você faz as compras amanhã no sábado. E domingo você faz essa receita e todo mundo vai ficar chocado. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado realmente. Procurei dar com bastante detalhe. Me dê aí um feedback, me dê um retorno, se tá bom a aula assim, se não tá, o que pode melhorar, o que vocês querem. E me mandem fotos, as fotos eu tô amando as fotos do pudim, as fotos do bolo de chocolate, do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E eu quero ver também essa refeição. Me manda aí da família de vocês comendo aí no domingo, tá bom? Cheers!